Seja bem-vindo a mais uma aula zero aqui do canal Chala Física. Nessa aula de hoje a gente vai tratar sobre o assunto função do primeiro grau. Não é tudo que você precisa saber sobre o assunto, é o básico que você precisa saber para conseguir acompanhar o que o seu professor está falando, para fazer seus primeiros exercícios, tá? Como você tem aqui, você vai conseguir fazer uma boa quantidade de exercícios sobre o assunto, tá? Mas você vai ter, se você quiser saber mais, você vai ter que estudar um pouco mais sobre ele. Tá? Então, esquece a caneca, aperta o cinto e vamos nessa. Função do primeiro grau é um assunto muito estudado, um assunto muito visto. Você vai ter vários nomes, né? Função do primeiro grau, equação do primeiro grau, reta, função afim, o próprio x, né? A gente fala que o x é uma função do primeiro grau. Então você tem vários nomes, mas é tudo a mesma coisa. Para tudo isso você vai usar esses conceitos. Então essa é a definição dela, essa é a definição da função do primeiro grau, que é f de x igual a x mais b. Você também vai encontrar y igual a x mais b. Esse f de x e esse y, os dois são exatamente a mesma coisa, não muda nada. Se você tiver lá no seu exercício f de x ou se tiver y, é a mesma coisa, tá? Essa anotação não muda. E o que significa x mais b? O a ele vai ser o coeficiente angular, que vai ser um valor, que vai dizer a inclinação da sua reta, tá? Aqui no XY, no plano cartesiano, e o B vai ser o seu coeficiente linear. Tanto A quanto B são valores numéricos, são números. O B, por exemplo, ele pode ser zero, né? Se ele for zero, ele não vai aparecer na conta. O A não pode ser zero, tá? Então o A tem que ser diferente de zero. O B, ele pode ser zero. E aí aqui a gente começa a análise, né? O A, ele não pode ser zero, mas ele pode ser positivo. Se ele for positivo, a gente vai ter uma reta crescente, né? Uma reta nesse sentido aqui, tá? Com uma certa inclinação, uma certa posição, mas ela vai estar indo nesse sentido. Se o A for negativo, ela vai ser uma reta decrescente. Tá? Ela vai cortar o plano cartesiano desse jeito, com uma certa inclinação, que vai depender do A. A posição aqui vai depender do B, mas ela vai ser sempre nesse sentido, descendo. Tá? E o B é o ponto que a reta corta o eixo Y. Tá? Justamente esse ponto aqui, por exemplo, esse aqui é o B, e esse ponto aqui também é o B. Tá? Então, aonde a reta corta o eixo Y é exatamente o valor de B. Então, por exemplo, se esse ponto aqui fosse, se aqui você tivesse, por exemplo, 1x mais 2, esse ponto aqui seria o 2. Se aqui nessa reta decrescente fosse menos 1x mais 3, aqui seria o ponto 3, assim por diante. Então, esse ponto esse valor, né, o valor que ela corta o eixo Y, é exatamente igual ao valor de B, que é o próprio valor de B. E aqui alguns exemplos para a gente demonstrar isso. Então, a gente tem o quê? Vamos pegar esse daqui, essas duas funções, essas duas retas, e vamos plotar elas aqui no eixo XY. Aqui é x, não aparece nada porque ele é positivo. Então, x mais 2. Então, eu sei que essa reta é desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que ela é positiva e ela tem que cortar o y aqui no ponto 2, tá? Então, essa é a reta x mais 2. E essa reta aqui, ela é menos x mais 1. O que a gente vai ter? A gente vai ter uma reta decrescente, então ela está nesse sentido. E ela não pode estar para cá, porque ela corta o y mais 1. Então ela vai cortar o y aqui, ó. Tá? Então ela tem que ser algo desse jeito aqui, ó. Mais 1, tá?
E aí, tudo bem, a gente já fez o gráfico, sabe onde ele corta o y, só está faltando agora o ponto que ele corta o eixo x, né? Que é encontrar esse ponto e esse ponto aqui, tá? Então, a gente vai ver isso agora, que esse ponto aqui onde o gráfico corta o eixo x de qualquer função, tá? Não só a função do primeiro grau, qualquer função, a gente chama isso de raiz. Que a raiz é exatamente o ponto que a reta ou a função corta o eixo x. E aqui o que a gente vai fazer? Aqui, ó, para você... Aqui foi o que eu falei, ó. Ela pode ser tanto f de x quanto pode ser y, tanto faz. Tá? Não muda nada se os dois fossem f de x ou se os dois fossem y. Então o que acontece? Para a gente descobrir qual ponto que vai ser esse, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar onde tem esse f de x ou onde tem o y e a gente vai colocar um zero no lugar. Eu tiro o y fora e coloco o zero no lugar e a função continua do mesmo jeito. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer álgebra, isolar o x, tá? Deixar ele sozinho para descobrir quanto ele vale. E aí vamos lá, o que a gente fez aqui? Peguei esse 2, está somando, passa para o outro lado subtraindo. Menos 2 igual a x. O que eu fiz? Eu só troquei os dois de lugar, tá? Que a ordem não altera nada. Então x igual a menos 2. Ou seja, essa função aqui, ó, esse ponto aqui é igual a menos 2. E faz sentido, né? Aqui é o 2 e aqui é menos 2. Tudo bem? Faz sentido porque ela está para a esquerda, né, do y. Então, como aqui é a nossa origem, o sinal ele é negativo. Analisando isso, a gente percebe já que, como esse ponto aqui, essa raiz está à direita da origem, ela vai ser um valor positivo. E aí, quando a gente substitui a zero, o que eu faço? Como o x ele já é negativo, é só eu pegar ele próprio e já passar para o outro lado que ele fica positivo. X igual a 1. Né? Então, como a gente falou, ela vai ser zero, aqui é 1 e aqui é 1 também. Tudo bem? Então é isso. Esses são os conceitos básicos que você precisa saber sobre função do primeiro grau. Tá? Espero que te ajude e tchau, obrigado.